Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar aquilo que nós vimos na semana passada. Nós estamos estudando um pouquinho sobre a igreja, o pacto de Deus com o seu povo. Semana passada nós vimos que desde Abraão, a igreja encontra ali o seu alicerce. Nós compreendemos que Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, são os momentos em que Deus tenta trazer a humanidade para perto de si e a humanidade foge cada vez mais. Gênesis capítulo 12, ele chama então Abraão, e no qual seriam benditas todas as famílias da terra. E nós entendemos então que o pacto de Deus com Abraão não era sobre uma etnia, mas sobre um povo. Claro que esse povo viria da sua etnia, mas o pacto de Deus sempre foi com um povo. E nós vimos então que o ponto máximo da revelação da salvação divina, da vitória sobre o pecado, é Cristo. Ao mesmo tempo, nós vimos que só em um momento da Bíblia nós temos o povo na sua melhor fotografia, e de Gênesis, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, a única boa fotografia que você tem do povo de Deus é lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, quando lá está narrada a igreja novamente restaurada e de volta à comunhão com Deus. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações redimidas em Cristo. E essa fotografia não é de Israel, essa fotografia é da igreja. Então, a única boa fotografia que você tem do povo de Deus em toda a Bíblia, excetuando o Éden, é a igreja restaurada e renovada de uma vez por todas. Então, o pacto de Deus é com um povo, não exatamente com uma etnia. Isso nós iniciamos na semana passada, mas obviamente nós não podemos negligenciar a raiz que a igreja encontra no povo de Israel, na nação de Israel, mais especificamente naquilo que é chamado de o Israel de Deus, ou seja, os que foram realmente redimidos do povo israelita. E esse, então, é o alicerce sobre o qual o Messias é revelado e a igreja nasce. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho, e aí nós vamos olhar, então, a nossa raiz em Israel, e para isso nós vamos procurar algumas bases disso lá no Novo Testamento. Diz, peraí, a gente não vai para o Antigo? Não, nós vamos lá para Romanos capítulo 11. E Romanos capítulo 11 é uma boa palavra do apóstolo Paulo a respeito de Israel, assim como também a respeito da igreja. Tá bom? Então tá bom. Vamos lá, Romanos capítulo 11, começa do versículo 1 dizendo assim: Paulo já está abordando a respeito de Israel, a crença de Israel. Não vai dar tempo de pegar todo o texto, por isso nós vamos iniciar a partir do capítulo 11, tá? Pergunto então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? E aqui Paulo está falando de Israel, tá? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas e destruíram teus altares. Só eu fiquei e procuraram tirar minha vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente, restou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria a graça. E então, o que Israel está buscando? Isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os demais foram endurecidos. Como está escrito, até o dia de hoje, Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço, em armadilha, em pedra de tropeço e em retribuição para eles, que os seus olhos se escureçam para não ver,
que tu lhes encurves sempre as costas. Então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo. E uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação senão vida dentre os mortos? Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre os outros ramos e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então dirás, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade. Tu estás firme pela tua fé, não te orgulhes, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados na própria. Irmãos, não quero que ignoreis o mistério para que não sejais arrogante. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles serão, na verdade, inimigos, por causa de vós, mas porquanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Vamos segurar ali. E aqui nós temos, então, muitos elementos que nos mostram que a igreja vem da raiz do povo de Israel. Deus fez um pacto com os descendentes de Abraão, no qual seriam benditas todas as famílias da terra. Os descendentes de Abraão se tornam a nação de Israel. A nação de Israel tem uma revelação diante de Deus, e ela, então, recebe a incumbência de, no Antigo Testamento, ser aquilo de Deus que se podia ser materializado na terra. Ou, pelo menos assim, deveria ser a nação de Israel. Até que Deus amplia isso por meio de Cristo, e o sacrifício de Cristo, então, torna a igreja herdeira das promessas que Deus fez a Israel, e a partir desse momento, a igreja, então, ela é, junto com Israel, aquilo que Deus pode ser materializado na terra. Então, a igreja, ela tem uma relação íntima com o Israel do Antigo Testamento. E isso é extremamente importante, porque a redenção divina é de Abraão até Cristo. Então, quais são algumas das relações que a igreja tem com Israel? Vamos lá, o primeiro deles, eu acho legal esse conceito de eleição. Israel foi eleito, assim como também nós, igreja, somos em Cristo eleitos. E eu não estou falando aqui sobre teologia calvinista. Definitivamente, tira isso da tua mente, porque não é esse o conceito que eu quero expressar hoje aqui. A história da fé de Israel, ela é fundamentada no fato de que Deus o escolheu para ser seu povo. Isso significa eleição. Deus escolheu Israel para ser o seu povo diante das nações. Israel, então, era a descendência de Abraão, e Deus fez um pacto com ele. E
Não foi Israel que escolheu Deus, mas o contrário. É isso que significa esse elemento eleição. Que Deus escolhe o método, o meio pelo qual ele vai manifestar graça. E todos aqueles que chegam junto a esse método de manifestação de graça são eleitos de Deus, porque Deus manifesta a graça. Essa é a questão da eleição. Israel era um povo pequeno. Moralmente, Israel era tão caído quanto os demais povos da terra. Nós não podemos nos enganar achando, não, Israel era mais especial. Nada. Israel não era mais especial. Israel era um pequeno povo que era caído como todos os outros. Então, a eleição de Israel se dá única e exclusivamente por causa do amor e da graça de Deus, por motivos que são apenas conhecidos por Ele. E isso eu acho legal, porque, às vezes, dentro do conceito de teologia, a gente tenta desvendar Deus, a gente tenta colocar Deus assim, tipo, não, agora desvendamos tudo de Deus. E não, Deus continua com os seus maravilhosos mistérios. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, diz assim: o Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações, para com os que amam e obedecem seus mandamentos, e que retribui diretamente aos que rejeitam para destruí-los. Ele não demorará para retribuir diretamente quem. Então Deus escolheu Israel, não porque Israel era melhor do que todo mundo, pelo contrário, Deus escolheu Israel por seu próprio amor. Então, sabendo que, assim como foi com Abraão, Israel não foi escolhido para seu próprio benefício. Lembra que a semana passada nós falamos que Abraão recebeu a bênção de Deus, mas olha o que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas as famílias da terra, se tu também uma bênção. A igreja não é o lugar onde nós somos só abençoados, a igreja é o lugar que precisa abençoar. Nós temos raiz em Abraão e também no povo de Israel. A eleição, então, não é um privilégio apenas, como nós achamos e tratamos. Como muitas vezes também a própria teologia calvinista passa, ela diz assim, não, nós fomos os eleitos, e aí agora é só aproveitar. E você diz, não, pera, não é bem assim. A eleição não é um privilégio, a eleição é uma responsabilidade. E é isso que nós temos que ter em conta. Os eleitos de Deus, eles são escolhidos para serem seus instrumentos, mediante os quais Deus concretiza a sua missão de abençoar o mundo, aquilo que a Maristela acabou de nos falar aqui. Os eleitos de Deus são os instrumentos de Deus, escolhidos e eleitos para serem a sua bênção sobre a terra. Esse é o nosso papel como igreja. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o próprio apóstolo Pedro vai nos lembrar que nós também somos geração eleita. Abraão foi eleito, Israel foi eleito, a igreja também foi eleita. Então, todos nós agora somos os eleitos de Deus. E a igreja, então, ela é uma continuidade ampliada de Israel na qualidade de povo de Deus. Então, assim como Israel não tinha nenhuma qualidade, também nós não somos dignos de nenhuma eleição de Deus. Não é porque somos bons, não é porque somos legais, não é porque somos melhores, não é porque temos algo especial. Nós éramos indignos, tanto quanto Israel, tanto quanto Abraão. Então, da mesma forma, assim como Israel, nós não fomos eleitos para desfrutarmos sozinhos da salvação. Antes, nós somos apenas um meio pelo qual a salvação deve ser oferecida a outros. E aí vem a grande missão da igreja. Estamos oferecendo o reino de Deus às pessoas aí fora? Ou será que nós estamos tão envolvidos com as correrias do mundo, com as ofertas que o mundo nos dá, e nós simplesmente acordamos, vivemos e conseguimos, às vezes, passar um dia inteiro sem sequer ter apresentado o céu a alguém? Porque se é assim, miserável de nós.
Porque não é esse o objetivo de Deus com a igreja. Não é, agora estamos salvos, ufa, beleza, coitado dos que não foram. Não é isso. Nós temos uma responsabilidade enorme com uma cidade aí fora, com um estado e com um país. E como a Maristela nos lembrou, com o mundo. Evangelismo tem que ser o nosso carro-chefe, porque nós somos o instrumento divino que pode levar o mundo da sua condição degradante de todo o livro de Gênesis para a qualidade de Apocalipse 9:7. 9. Não, 9:7 também, depois do 7 já está valendo, está todo mundo no céu. Mas é essa a questão, tá? Como é que nós estamos levando esse chamado? Qual é a responsabilidade que nós temos levado com esse chamado? Como nós estamos cumprindo nossa missão? E eu sei que é fácil a gente pensar assim, puxa vida, mas é no CNPJ ou é no CPF que a coisa tem que acontecer? É no CPF, ou seja, é no pessoal. Porque é fácil a gente pensar assim, não, a igreja não está evangelizando. O que é a igreja? A igreja é cada mínima parte chamada membro, que faz parte dela, e o conjunto desses membros formam a igreja. Um que não faz, bom, puxa, a igreja não ora. Eu não sei você, mas eu gasto um tempo considerável diário de oração. A minha parte da igreja ora. Sei que muitos de vocês fazem isso também. Mas quando alguém fala a igreja não ora, você está baseando em quê? A igreja não evangeliza. Eu tento. A maior parte das pessoas com quem eu lido são cristãos, mas quando eu consigo uma janela com não cristão, eu tento botar a possibilidade do evangelho ali. Não é um CNPJ que tem que evangelizar, mas é o CPF. E é assim que o corpo vai crescendo para que o mundo saiba. Segundo elemento de Israel que caracteriza a igreja é a redenção. E não podemos esquecer disso. É o elemento mais importante. Um dos pontos mais significativos que nós temos que lembrar na história de Israel é o Êxodo. O Êxodo era tão importante para Israel que eles tinham uma festa anual para lembrar o que havia acontecido. Qual é o nome dessa festa? A Páscoa. Anualmente, Israel deveria parar tudo o que estava fazendo, participar da festa dos pães sem fermento, e no final da festa dos pães sem fermento, comemorar o tempo da sua libertação, o tempo da sua redenção. Então Israel estava constantemente lembrando um cordeiro que foi morto e o sangue foi derramado para que eles pudessem e fossem libertos da sua condição de escravidão. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós temos uma boa lembrança disso. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. E 2 homens falavam com ele, a saber, Moisés e Elias. Aqui os discípulos estão olhando Jesus transfigurado no monte, de repente aparecem 2 figuras. Eles apareceram em glória e falavam da partida dele que estava para acontecer em Jerusalém. Aqui agora nós temos um vislumbre da conexão da cruz com toda a história do Antigo Testamento. Por que Moisés e Elias? Moisés é o profeta da lei, Elias é o representante dos profetas, do qual o próprio apóstolo Paulo acabou de citar em Romanos capítulo 11, dizendo que foi Elias que chegou para Deus dizendo assim, não tem mais ninguém em Israel que te louve, só sobrou eu. E Deus diz, vem cá, querido, não foi só você. Volta lá e tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E eu estou te convocando para ir lá agora e falar para esse povo. Então existe um remanescente de Israel que foi preservado por Deus e não se dobrou a Baal. Então, quando aparece Moisés e Elias na transfiguração, junto com Jesus, há uma conexão íntima do Antigo Testamento e daquilo que Israel recebe por promessa, agora evidenciado em Cristo. Então é na cruz que nós temos a definitiva derrota da força do mal e a plena libertação do povo de Deus. A igreja, ela olha para o Calvário sob o mesmo prisma
que Israel olha para o Êxodo. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo aqui está falando sobre a impureza da igreja, mas esse versículo diz assim: removei o fermento velho para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi. Paulo acabou de conectar o Antigo e Novo Testamento quando ele usa para Jesus o mesmo título do Cordeiro que era sacrificado na Páscoa. Então, semana que vem, nós vamos participar da ceia, tivemos o aviso aqui. A ceia, ela é a continuidade essencial da igreja com Israel. Por quê? Porque é a nossa lembrança do Cordeiro Pascal. É por isso que nós participamos desses elementos. E é por isso que Cristo, quando estava às vésperas de ser crucificado, faz uma refeição com seus discípulos, a famosa última ceia, e reparte entre eles elementos, dizendo: peguem o pão e o sangue, esse é meu corpo e meu sangue. Peguem o pão e o vinho, esses são o meu corpo e meu sangue. E essa é a nova aliança. Ela não substitui apenas a velha. Ela complementa, ela completa, ela absorve a aliança do Antigo Testamento. E agora ela faz algo novo, ampliado. E é por isso que nós comemoramos a ceia. Por isso que, às vezes, eu digo, o cristão ele não precisa comemorar a Páscoa. Porque ele comemora a Páscoa sempre que ele participa da ceia. Ah, mas então a gente faz errado em participar da Páscoa? Não tem em lembrarmos a Páscoa. Lembrarmos o sacrifício de... Mas no fundo do fundo, o cristão celebra a ceia. E a ceia já é a nossa. O nosso cordeiro não é aquele que foi morto lá no Êxodo, tão somente aquele cordeiro. O nosso cordeiro representa aquele, mas é muito maior. E é aquele que nós repartimos e distribuímos entre. Então a Páscoa é a... Então Israel, ao mesmo tempo que foi eleita, foi redimida por meio do sangue, assim como a igreja agora entende que foi, de uma vez por todas, redimida por meio do sangue. Próximo elemento agora aqui é a aliança. A aliança que Deus faz com o seu povo. A aliança é um compromisso. Eu acho muito bonito quando nós cantamos Deus de aliança, não por causa da aliança bíblica, mas um Deus que faz alianças, um Deus que se compromete com a aliança. A aliança é um compromisso que Deus faz com o seu povo. Por isso, para mim, esse resumo sobre igreja é aliança de Deus. Então, Deus se compromete com o seu povo de forma exclusiva, mas ele requer uma resposta da parte do seu povo. Essa é a parte da aliança. Nós já vimos na semana passada que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus também fez uma aliança com os descendentes de Abraão, que é Israel. E a resposta que todo mundo lembra de Abraão foi que ele foi aceito porque ele obedeceu aos termos de aliança com Deus. No Êxodo, essa aliança foi ampliada com toda a nação de Israel por meio do Cordeiro Pascal. Lá no Sinai, depois da Páscoa, Deus deu para o povo a lei para se comprometer. E aí vem todos os 10 mandamentos e toda a lei lá de Levítico. Nós também temos que nos comprometer com isso. E lá Deus exigia nada mais, nada menos que lealdade exclusiva e obediência ética. A igreja, ela também herda de Israel essa mesma aliança. A nova aliança em Cristo, ela foi prenunciada no Antigo Testamento, mas ela é ativa aqui. Por isso nós continuamos obedecendo aos 10 mandamentos. Eles valem para nós ainda. Nós somos herdeiros dessa conexão, dessa aliança que Deus fez. Então, por meio da morte e ressurreição de Cristo, Deus se comprometeu total e plenamente a sua aliança com o seu povo. E pela fé agora, nós nos comprometemos com a cruz, adorando exclusivamente a Deus e obedecendo aos seus decretos divinos. Por isso a igreja não é só um lugar onde acontece um culto público. A igreja é o lugar onde a obediência a Deus acontece na prática e a fé, ela acontece no meio do sacrifício de Deus. Então a igreja
ela tem uma aliança com Deus, que foi iniciada em Israel. Então ela foi eleita, redimida, e agora ela forma então uma aliança. E essa é a ordem. Deus nos elege, Deus nos santifica no seu sangue, e depois então agora Ele pede para que nós nos comprometamos com essa aliança. Mais do que isso, Israel também era uma comunidade de adoradores. Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Diz assim: pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que o invocamos. Então Israel é uma comunidade de adoração. Mostra que Israel tinha sim um culto público, e um culto de louvor, oração, ação de graças, no qual invocava a proximidade de Deus. Por isso nos reunimos aqui. Por isso nos reunimos como igreja. Porque é isso que nós devemos fazer. Então, quando nós cantamos o louvor aqui, não é só, então tá, é uma partezinha ali que é pedida para acontecer durante o culto, né? Faz parte então, toda igreja faz, então nós também vamos fazer. Não, o louvor é muito mais do que isso. O louvor é expressar por meio de música a maravilha que Deus é. Tanto que o livro mais famoso de toda a Bíblia é o livro de Salmos, que eram todas composições cantadas, para que Israel lembrasse quem Deus é, para que Israel pudesse ser impactada por isso. E é por isso que nos reunimos aqui, em louvor. Vamos tentar trocar aqui, acho que melhora esse barulho. Da mesma forma, então, a igreja que surge do seio de Israel, ela nasce como uma comunidade de adoração. E nós somos os adoradores. Nós podemos observar perfeitamente isso no livro de Atos. O livro de Atos é o lugar onde constantemente os cristãos se reuniam para adorar, orar, ensinar e aprender as Escrituras. Da mesma forma como faziam os israelitas. Da mesma forma como você e eu fazemos. Por isso nós não podemos negligenciar essa união e essa reunião que acontece aqui. Eu sei que nós temos um giro, um rodízio, né? Parece tipo placa de São Paulo. Se você tem o final 9, você não vai na primeira semana. Se você tem o final 1, você não vai na segunda semana. E nós vamos negligenciando todo tipo de encontro e oportunidade que no fundo não deveria acontecer. Essa reunião é extremamente importante, por quê? Porque ela também é uma materialização da adoração que a igreja deve dar a Deus em público. Então, negligenciar isso aqui também é negligenciar uma grande parte da herança que nós recebemos em Israel. Cultos de adoração fazem parte da essência de quem a igreja é, e isso deve permanecer até que Cristo volte, até que Cristo retorne. É extremamente importante a nossa comunhão. É extremamente importante estarmos juntos. Por quê? Porque juntos nós clamamos e fazemos uma adoração. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, é só a expressão exata disso. E eu vi uma grande multidão, incontável, de toda tribo, língua, povo e nação, adorando a Deus. É a materialização do que acontece aqui. Ou do que deveria acontecer na igreja, como acontecia. Por que não acontece, às vezes, como deveria? Por causa desse último ponto. Eu não achei um nome melhor para colocar nesse último ponto, eu botei conflito. Pensei em botar luta, pensei em botar batalha, mas como a gente está no meio do mundo de guerra, e inclusive uma das nações que está ainda em conflito e guerra é o próprio Israel, eu disse, vai dar confusão. Então eu resolvi colocar conflito. Israel, em todo o Antigo Testamento, sempre travou um conflito constante. Aí você vai dizer, sim, os povos ao redor de Israel sempre tentaram destruí-lo e tudo mais. Não. Esse conflito maior de Israel foi travado internamente. Israel era um povo chamado à santidade, mas continua na presença do pecado. Por isso, Israel registra, e esse é o Antigo Testamento que nós temos que olhar, uma sincera e dolorosa luta contra o pecado, e muitas vezes Israel. Às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento achando que nós temos que condenar Israel. Que povinho bem sem vergonha mesmo. A todo momento e a toda oportunidade estavam falhando. Ainda bem que Deus chamou nós, a igreja, né? Nós somos muito melhores que Israel. Agora sim, a obediência a Deus continua. E eu vou dizer para você que não, porque se eu estou fazendo uma conexão
você já deve saber que nós também estamos em conflito constante. Muitas vezes os israelitas pecavam e sofriam as consequências disso, muitas vezes sendo dominados pelos povos ao redor. Não são poucos os relatos de Israel lutando contra os seus profetas, como nós vimos aqui. Por que Elias estava lá dizendo para Deus que ele foi o único que sobrou de Israel? Porque Israel volta e meia estava perseguindo, matando os seus profetas, estava resistindo aos decretos do seu próprio Deus, estava se negando a andar nos caminhos propostos pelo Senhor para eles. Com a igreja acontece algo muito semelhante. Tem uma conexão perceptível entre o que a igreja e Israel fazem. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que há uma lacuna muito grande entre o que a igreja é e aquilo que a igreja... Muitas vezes nós não somos, porque o pecado está ali também. A igreja, ela recebe de Deus identidade, ela recebe de Deus propósito, mas ela continua em uma comunidade onde o pecado pode estar dominando o nosso coração. Nós fomos perdoados? Sem dúvida. Sem dúvida. Todos os pecados que cometemos foram perdoados. Mas nós ainda estamos com a sombra, volta e meia, colocada sobre nós. Então, volta e meia, a igreja se vê enredada em uma teia pecaminosa. E nós acabamos ferindo uns aos outros. Nós não levamos em alta consideração o nosso chamado e nossa missão. E assim como Israel, estamos às voltas resistindo o que Deus quer fazer conosco e como Deus quer agir em nossa vida. Muitas vezes nós, como igreja, nos rebelamos, caímos, pecamos, quebramos laços de unidade, e isso tudo por causa do pecado e da falta de perdão. Nós, como igreja, não somos muito diferentes da nação de Israel, não. Eu sei que tem por aí algumas comunidades que ufanam, nós, igreja, nós, que legal, que bom, né? Ultimamente tem sido difundido essa ideia, né, de que a igreja, ela é o suprassumo, e na verdade a igreja é muito parecida com Israel. E quando Paulo fala que Israel foi cortada por causa da sua inimizade com Deus, na raiz inicial foi enxertada a igreja, para que causasse ciúmes em Israel. E no versículo 26, há talvez um dos versículos mais mal entendidos, Romanos 11, 26, que diz, e todo Israel será salvo. O pessoal viu? Está aí, ó. Todo Israel fiel é salvo. Assim como toda a igreja é salva. Mas pense bem, nem todo. Porque uma coisa é a igreja, aquele que confia em Deus e se apegou ao sangue de Cristo como o único elemento salvífico e agora vive uma vida. Mas há dentro da igreja um monte de gente que talvez não vai estar no céu. Assim como há Israel que também. Isso não é incompetência de Deus. É o que próprio Paulo está dizendo aqui. Que os ramos que voltarem a Cristo, porque o versículo 28, no qual nós terminamos a leitura, ele é bem enfático. Ele fala, quanto ao evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Se Israel não aceita o evangelho, Israel não é salvo. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. O Israel que entendeu quem Deus é e que depositou a fé no Antigo Testamento está salvo. Relação entre Israel e a igreja. Nós somos eleitos, redimidos, temos agora uma aliança a ser feita com Deus de aceitar seus propósitos para conosco. Devemos ser uma comunidade de constante adoração e reunião pública. E continuamos com um conflito dentro de nós. E esse conflito nos faz, muitas vezes, não sermos a igreja que quer que nós sejamos, idealizou para que nós sejamos. Conclusão é que todos esses aspectos mostram que a igreja ela é a continuidade natural do que Deus iniciou em Israel. Com isso, não devemos confundir que o Israel que está lá hoje, na Palestina, é esse Israel que está sendo salvo. Porque o Israel de Deus agora foi englobado pela igreja, assim como a promessa do Cordeiro do Antigo Testamento, ela engloba o Cordeiro do Novo Testamento. Hoje, Israel está junto com a igreja, ambos na mesma oliveira, enxertados, alimentados pela raiz que é Deus. O povo de Deus, então, é aquele que foi escolhido e chamado por Ele para cumprir o seu propósito de abençoar as nações. E agora não existe um povo de etnia e tampouco um povo de bandeira.
Existe sim a igreja que está em todos os lugares do mundo. Aqueles que receberam o poder e graça redentora de Deus, consumada em Cristo na cruz. Esse é o povo de Deus. É o único povo que deve ser considerado. Todos esses estão em aliança com Deus, agindo em fidelidade, lealdade exclusiva a Ele e obedecendo aos seus preceitos. Se nós estamos na igreja e não estamos fazendo isso, talvez devemos repensar o nosso papel se somos realmente igreja. Porque igreja é isso. Estes são os separados para existir em comunidade de forma santa diante do mundo. Como Israel foi chamado para viver santidade em meio ao mundo, como Abraão foi chamado a viver santidade em meio a uma nação de pessoas caídas. Estes são aqueles chamados para a adoração e, ao mesmo tempo, vivendo. Por isso, o que mais deve ser visto, nos machucamos uns aos outros. Machucamos o nosso cônjuge, machucamos as pessoas ao nosso redor e machucamos principalmente a igreja que está do nosso lado. E o que vamos fazer? Virar as costas e ir embora? Deixar de falar? Deixar de conversar? Eu acho que não foi essa a proposta que Deus estabeleceu. Porque Deus nos une por meio do perdão e é ali agora que nós estamos conectados de forma tão íntima que esse corpo comprado com o sangue de Cristo, e vamos falar isso na próxima semana, deve ser levado em alta consideração. Jesus não morreu para a gente ficar de... Jesus não morreu para a gente ficar de intriga. Jesus não morreu para a gente ficar fofocando do nosso... Jesus não morreu para a gente ficar levando em pouca consideração esse corpo comprado pelo seu sangue. A igreja, assim como Israel do Antigo Testamento, é participante da mesma promessa das boas novas que estão em Cristo. Efésios, versículo 6. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Nós somos o que sobrou do Israel de Deus, incorporado agora por meio de Cristo. A igreja é o povo. Nós somos os co-herdeiros. Nós somos aqueles que estão participando. Não vamos deixar que o pecado domine e não permita que vivamos a comunhão. A igreja nasce em Abraão, a igreja herda o que Deus prometeu para ele. Semana que vem, nós vamos falar a última vez a respeito do sacrifício de Cristo como um só corpo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque podemos olhar para o Antigo Testamento e podemos encontrar a nossa história ali. Podemos encontrar a nossa história sendo revelada. E lá nós encontramos significado. Ali nós encontramos compromisso, chamado. Ali nós temos a nossa missão. Obrigado por Israel e obrigado porque aquele povo nos mostrou o quão seria importante para nós vivermos essa unidade, continuar sendo a tua luz em um mundo de trevas, continuar levando o teu reino até aqueles que não conhecem. Tudo isso baseado no amor, na graça e na misericórdia, no fato de termos sido redimidos por Cristo, e isso para nós agora faz-nos ter uma aliança completa contigo, mas uma aliança realmente significativa, na qual nos comprometemos contigo e com a missão que tu nos deu, para que possamos evangelizar, para que possamos levar para o mundo um reino, ao mesmo tempo mostrar para esse mundo como vivemos de tal forma esse reino, a ponto de impactar o mundo. Livra-nos, Pai, do nosso egoísmo, da nossa arrogância, do nosso pecado. Faz-nos viver comunidade como devemos realmente viver, para que possamos cumprir todos os teus propósitos em ti, e para que levemos em alta conta o fato de sermos o teu povo, ele com o qual você mesmo, e isso para nós é a parte mais... Senhor, nos ajuda, em nome de Cristo, a sermos. Amém.